Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o medo como pano de fundo, tá? Então, eu vou começar citando uma frase de uma professora de um curso Milagres muito querida, e eu acompanho o canal dela, e ela fala nos vídeos dela assim: a matéria-prima do ego é o medo, tá? A matéria-prima do ego é o medo. Então, o que eu quero dizer com isso? Em todos os lugares que a gente vai, que a gente ouve, que a gente conversa, o pano de fundo de tudo é o medo. Parece que a gente vive num lugar constante de pânico, de terror, sabe? É a matéria-prima do medo, do ego, tá? E isso é algo interno, tá, gente? Quanto mais você se conectar com você mesma, menos você vai sentir isso, tá? Então você vai encontrar o medo em todos os lugares, qualquer lugar que você for. Notícias fatalísticas, pessoas que vêm contando histórias para você. E quando as pessoas vêm contando histórias para você, é igual aquela brincadeirinha do telefone sem fio, que um conta para outro, que conta para outro, que conta para outro. Quando chega lá no último, tá tudo distorcido e cada um vai colocando aquele medo que cada um sente, a visão que cada um tem e vai distorcer, tá? E essas histórias também são muito ruins para a gente, para esse essa energia interna do medo, tá? Então, notícias fatalísticas, pessoas que vêm contando histórias, igual telefone sem fio, novelas, filmes, se retroalimentar de filme. Ai, Rose, eu adoro esses filmes de terror. É a sua energia do medo que está querendo se alimentar dessa energia, tá? E ele se fortalece por meio desses filmes, por meio desses contos de histórias que você ouve, por meio de notícias de fatalísticas. O ego, esse ego, ele se retroalimenta disso, tá? E que mais? Julgamento, crítica, tá? É uma forma de você estar fortalecendo essa energia do medo dentro de você, tá? O pânico, o famoso pânico, né? Que mais? E o ego, o pano de fundo do ego, que é a matéria-prima daqui, o pano de fundo dele é o medo de não ser ninguém, é o medo de não existir, da não existência, e o medo da morte. Tanto é que quando a gente fica sabendo de alguma notícia, a gente já sente aquele pavor interno, né? Isso para vocês terem noção do que é o tamanho do medo que o ego tem do medo da morte, tá? E então vamos lá, o que a gente pode fazer com isso? Medo de ficar doente, até de assuntos profundos, livros profundos de autoconhecimento, eu tinha medo, tá? Eu tinha medo de esses livros logo no começo de autoconhecimento sobre a mente, sobre o subconsciente. Lá atrás, quando eu peguei esse livro, eu fiquei com muito medo. Na verdade, eu trouxe como bagagem o medo, muito medo. Tá? Então, eu limpei muito isso. Então, eu fiz uma limpeza desde a gestação. Então, eu fiz várias vezes, voltei várias vezes lá e limpei. E é uma energia, tá? Ela se dissolve conforme você vai limpando. Você não vai zerar. E não é esse medo alerta de não atravessar a rua, de não botar o dedo na tomada. Não é esse que eu estou querendo dizer. É um medo além, é um medo que te é, tranca, te deixa parado, tá? Te deixa imóvel, estagnado no lugar, tá? Por medo de fazer as coisas, de ir avante, tá? De ir além, tá? E que mais? O medo dos traumas do passado. Então, tem gente que passa por traumas, aí o medo, conforme vai projetando isso no agora, né? Porque tem os traumas estão ali, a energia do trauma está ali, e aí ela começa a projetar no agora, então o medo se fortalece por meio disso também, principalmente quando começa a ficar contando isso, né? E às vezes não precisa nem contar, sabe? O medo fica ali, e quando eu era mais menina, eu brincava muito na rua de casa com as minhas amigas, e ao fazer a limpeza emocional, eu pude notar que todas as mães
das minhas amigas tinham medo. Tá? Hoje já não tem mais ninguém, mas eu percebi. Então, é algo que se destaca em sua volta, assim. Quando você faz a limpeza emocional, que você percebe melhor, tá? E aí, o que que a gente pode fazer com tudo isso? Onde a limpeza emocional pode fazer com tudo isso? Gente, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que essa energia amorosa, essa divindade, está muito mais perto de você do que você imagina, tá? Ela está muito mais perto de você do que você imagina. E para você sentir essa energia, essa segurança, essa confiança, tem algumas sugestões. Eu pratiquei isso logo no começo, como eu ouvia muito isso, eu falei assim, não, deixa eu experimentar. É o julgamento, tá? A crítica, o julgamento e a reclamação. Antes de fazer a limpeza, eu me policiei em não fazer isso, não julgar, não criticar e não reclamar. Nas conversas, eu ficava muda na hora. No começo é meio estranho, porque eu fazia isso muito, e aí eu ficava muda, mas você vai percebendo no seu corpo a diferença que é de não julgar, tá? E esse julgamento, ele te afasta um pouco dessa, ele cria mais medo, ele te afasta dessa energia amorosa interna, tá? O julgamento, a crítica e a reclamação. Se as pessoas vierem para contar histórias ruins, notícias ruins para você, faça o Ho'oponopono. A hora que a pessoa estiver contando, você ouve a pessoa e sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Por quê? Por que que eu estou dando essas dicas? Para você não fortalecer mais esse medo, para você, o máximo possível, dissolver ele, te deixar mais tranquilo, mais seguro, mais próximo dessa energia que está dentro de você, dessa consciência infinita, tá? De Deus, tá? Então, o primeiro passo é evitar julgar, reclamar e criticar. Pratique isso a partir de agora, para você sentir daqui a um mês o seu corpo como fica mais leve. E o julgamento é na mente, tá? Não precisa nem ser verbal. Ele começa na mente. O julgamento, a hora que vem o julgamento, você solta ele, deixa ele, porque é tudo você com você mesmo. Esse pensamento ele volta para você, tá? Então, o primeiro é o julgamento, o segundo é fazer o ponopono quando alguém chegar para você contando notícias ruins, e o terceiro é a limpeza emocional, sabe? E então, o que que é a limpeza emocional? Você pegar algumas cenas do seu passado onde você sentiu aquele medo, aquele pavor, aquela insegurança. E você pode começar na escolinha, a hora que você estava estudando, ou então quando algum professor falou alguma coisa, ou então quando seus pais falaram alguma coisa, ou então quando você se sentiu sozinho, abandonado, inseguro, ou então quando te contaram alguma coisa que a sua mãe fez, ou seu pai, enfim. Volta nessas cenas e limpa cada vez mais. Quanto mais você limpar essas cenas, quanto mais você retirar os véus de energia, de medo que estão contidos nessa cena, mais você vai tirando, limpando essa casca de cebola e você vai se aproximando da sua real natureza. Mais você vai se sentindo mais seguro, mais próximo de você, mais perto da sua essência, tá? É isso que a limpeza emocional te ajuda. E, e pratique isso diariamente, tá? Então, o comportamento de ficar contando para outras pessoas, repito, é um alimento, você está fortalecendo esse medo. Ah, mas eu vou parar de assistir os vídeos de terror, de suspense, de drama. Você está fortalecendo esse medo interno. Se você quiser manter ele, tá tudo bem, tá? Depois a arque, porque as notícias estão aí, estão vindo cada vez mais fortes, mais intensas. E aí você pode ser impactado por uma dessas notícias, tá? Quando você fortalece esse medo interno, se você ouve alguma coisa, você sente isso na hora, a insegurança, tá? Ele vai sempre projetar em algum lugar, alguma área da sua vida, o medo vai repercutir ali. Tá? Então, o primeiro é o não julgar, o seu criticar, reclamar, que isso te afasta.
dessa energia. O segundo é fazer o Ho'oponopono quando alguém chegar contando isso, ou então quando você vê, ouvir alguma notícia fatalista que te gera, te desperta algum medo, faça o Ho'oponopono também. Tá? Às vezes tem notícias que ficam impregnadas na nossa mente ali, parece que gruda na tela da nossa mente e ficam ali. Várias notícias eu limpei em mim, ainda tem algumas passando assim, eu tenho que voltar e limpar. E várias notícias eu limpei porque despertava, era um alimento para esse medo, tá? E aí você fica mais confiante, mais liberto, mais próximo da sua essência, tá? E você não é as suas histórias, você não é essas, essas emoções, esses sentimentos, você é a consciência que está observando tudo, que está te ajudando a limpar tudo isso, tá? Mas é isso, gente. É um vídeo mais chatinho de falar sobre o medo, porque ele está em todos os lugares e, e só de falar isso existem pessoas que já sentem aquela sensação interna insegura. A gente percebe isso no olhar das pessoas. O medo, tá? O pano de fundo do medo ali na pessoa. E quanto mais você limpar isso, mais em paz você fica, mais confiante você fica. Você sabe que nada vai te abalar. Aí eu não vou falar mais a fundo. Eu recomendo vocês comprarem o livro do eu sempre falo do Joseph Murphy também, que ele diz um trecho aqui para não alimentar esses medos, essas carências na mente, o do Eckhart Tolle e do Curso de Milagres. Tá? É um livro muito profundo, muito gostoso, e ele vai te dar todos o embasamento para você, para essa cura interna, para você ficar bem com você mesmo, tá? E tudo começa com você e termina com você, tá? Tudo que você está vendo fora é projeção sua interna. Então, quanto mais você curar internamente, menos isso você vai ver no seu campo, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.